Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança. Acompanhe os nossos resumos, tanto pelo canal Escola da Esperança Oficial, pelo YouTube, e também pela Rádio Viver às 7 horas da manhã e também às 19 horas, através do nosso site www.radioviveroficial.com.br. E também acompanhe o programa Escola da Esperança toda sexta-feira, ou seja, amanhã, às 20 horas, um programa todo especial, onde a gente vai estar abordando tudo aquilo que nós estudamos através do guia de estudos que estudamos ao longo dessa semana através da lição de número 6. E hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, e temos como título o Cântico de Moisés e Miriam. O que significa esse título, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento? Esse título, ele refere-se ao hino de louvor cantado, após a travessia do Mar Vermelho. Ou seja, é o primeiro cântico, registrado na Bíblia e celebrado, ou melhor, que celebra a vitória completa de Deus sobre o Egito, com foco em sua fidelidade, justiça e também poder redentor. Esse cântico, esse louvor, ele tem uma aplicação profética, porque ele é mencionado novamente lá no livro de Apocalipse, capítulo 15, verso 3, como sendo também um cântico dos remidos no céu, combinando com o cântico do Cordeiro, E ele representa também a adoração sincera como resposta ao livramento divino, sendo uma expressão de fé, mas também de gratidão e também de reconhecimento da soberania de Deus. Então, esse foi um pequeno comentário do título de hoje. É interessante que a lição de hoje, quinta-feira, aborda, através dos seus parágrafos, de que a vitória completa que ocorreu sobre o Egito, ela não foi uma vitória parcial, ela foi uma vitória integral, ou seja, completa, porque o exército egípcio foi totalmente derrotado, e a história ela se tornou um marco eterno para os judeus. E quando a gente analisa o conteúdo do Cântico de Moisés, a gente analisa que ali houve uma celebração, de um Deus como um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus também que ele realiza maravilhas, Agora, qual foi o foco, do cântico, daquele louvor? Ele está sentado, querido professor, querida professora, no caráter de Deus, em sua santidade, amor, mas também no seu poder redentor. A gente percebe também no quarto parágrafo dessa lição de hoje, quinta-feira, que também teve nesse louvor, nesse cântico, amor e salvação de Deus. E ali o amor inabalável de Deus, ele garante a condição de seu povo até a habitação santa na Nova Jerusalém. E quando eu havia falado sobre Apocalipse capítulo 15, verso 3, esse cântico ele reaparece aonde? Nos lábios dos remidos, no céu, junto com o cântico do Cordeiro, Ou seja, ali onde vai ser o ápice, vai ser uma adoração não apenas daquela situação, mas uma adoração universal,
uma adoração universal futura, né? Onde todas as nações louvarão a Deus por seus juízos justos, mas também pelos seus atos de justiça revelados plenamente no fim. Então, esse cântico ele é composto por muitas coisas, né, que a gente poderia analisar, mas eu quero já partir para a pergunta 5, né? Qual é o conteúdo do cântico de Moisés, do louvor, né? Interessante que cada louvor ele tem a melodia, ele tem a letra, ele tem ali todo o conteúdo, né, para que então possa acontecer e possa tocar no coração das pessoas através do Espírito Santo. É importante que tenha a palavra de Deus ali nesse conteúdo, nesse louvor. O cântico, em síntese, né, nessa resposta da pergunta 5, ele exalta o Senhor como um Deus, não só guerreiro, mas também Salvador, e como havia falado, um Deus que realiza maravilhas. Esse louvor também tem no seu conteúdo um Deus que celebra a vitória, e um povo também que celebra a vitória de Deus sobre o Egito e reconhece o poder de Deus, a santidade de Deus e também a fidelidade de Deus. Nesse louvor, como conteúdo, ele antecipa que ele guiará seu povo à terra prometida, onde estabelecerá a sua habitação. Esse louvor, esse cântico também revela que todas as nações o adorarão por seus atos de justiça. Esse cântico, ele é um modelo, querido professor, querida professora, de louvor sentado aonde? Em Deus, né? E reaparece no Apocalipse, como havia falado em Apocalipse capítulo 15, verso 3, como uma expressão de adoração dos remidos. Então é muito importante a gente louvar a Deus diante de cada milagre que acontece na nossa vida, né? Por si só, como eu havia falado nessa semana, só o ato maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por si só já é uma situação que faz com que a gente louve a Deus a todo momento, a todos os dias, e isso é fundamental a gente entender esse conceito. Quais são as lições diante de tudo aquilo que nós estudamos, né? Além daquelas que vocês vão, sem dúvida alguma, acrescentar nos seus estudos? A primeira lição é que a adoração ela deve ser centrada em Deus. E aí, louvar quem Ele é e o que Ele faz. Então é muito importante, quando a gente louva a Deus, entender esses critérios, né? Louvar entendendo quem Ele é e aquilo que Ele faz. E muitas vezes nós temos que louvar a Deus pelo aquilo que ainda Ele vai fazer, entendendo os tempos, né? Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que ainda Ele vai fazer. Isso é louvar a Deus pela fé. Uma segunda lição é que devemos celebrar os livramentos com gratidão e louvor. Ou seja, o louvor é uma forma espiritual de resposta. Quando a gente louva a Deus, a gente está dizendo assim: olha, eu estou te agradecendo, Senhor, eu estou te adorando através desse louvor. E para louvar a Deus, querido amigo, querida amiga, não precisa ser um cantor profissional, não precisa ter feito aulas de música. Esses cantores, eles já desempenham um ministério fundamental, trazendo essas mensagens maravilhosas até nós. Mas a gente não precisa ser como eles, apenas a gente precisa louvar com a nossa voz, do nosso jeito, e Deus vai aceitar o nosso louvor. A terceira lição é que a salvação de Deus ela é completa, mas também ela é gloriosa. E por quê? Porque Ele não apenas salva, mas Ele acaba, de certa forma,
humilhando os nossos opressores, né? Então é interessante a gente entender que a salvação ela é completa. A salvação ela é completa. A quarta lição é que as experiências passadas com Deus fortalecem a fé para o futuro. Vou repetir. As experiências passadas com Deus fortalecem a fé para o futuro. Ou seja, o louvor também ele é profético, apontando para Canaã e apontando para a Nova Jerusalém celestial. Uma quinta lição, não menos importante, é que todos os povos reconhecerão a justiça de Deus. Como? A adoração final, ela será universal, ou seja, ela vai se estender a todo mundo e também ela será fundamentada nos juízos justos de Deus. Eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 23, ela diz: o cântico de Moisés não foi apenas uma expressão de gratidão, mas também uma profecia do triunfo final dos fiéis. Ela fala também no capítulo 40, no livro Grande Conflito, sobre Apocalipse capítulo 15 e os remidos, né? Já que a gente fez um comentário sobre isso, ela fala, esperada por Deus, que no céu os redimidos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro, louvando a Deus por sua justiça e também por sua misericórdia. Ainda eu queria agregar o livro Educação, do capítulo 7, ela fala sobre a adoração verdadeira. Ellen White diz que Deus deseja que os cânticos de louvor ascendam a Ele como oferta de gratidão e reconhecimento. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. E assim finalizamos o resumo de hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. E que Deus te abençoe nesta quinta-feira, que Deus abençoe a tua família, as tuas atividades e, é claro, como eu sempre tenho falado, que Deus te abençoe também os teus estudos através da lição da Escola Sabatina, aqui no canal Escola da Esperança e aqui também na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br e ali às 7 horas da manhã, todos os dias, e também às 19 horas você vai estar acompanhando o resumo da lição da Escola Sabatina.